A luz azulada do monitor cardíaco pinta listras fantasmais na parede branca do quarto 303. São 3h33 da madrugada. O silêncio aqui não é pacífico. É pesado, grudento, como um véu úmido sobre a boca. Só é quebrado pelo sibilo ritmado do respirador e pelo bip, 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 que marca o tempo restante da minha mãe na terra. Estou há 3 dias sentada nesta mesma cadeira de plástico duro, testemunhando o corpo dela, outrora tão forte e decidido, afundar-se lentamente no colchão hospitalar. A cama de hospital metálica e impessoal é o altar onde a vida dela se desfaz. E eu, a única devota desta agonia. Minhas mãos estão frias. Enrolo os dedos em volta do braço da cadeira, tentando ancorar-me em algo sólido. O cheiro é um coquetel de desinfetante, doença e um resto fraco do perfume de jasmim que ela sempre usou, agora perdido sob o odor da morte. Eu rezava por um fim rápido, por ela simplesmente não acordar. Mas o universo, ou talvez ela mesma, tinha outros planos. Os olhos dela, que estavam fechados há horas, abrem-se de repente. Não é um despertar sonolento. É uma abertura brusca, violenta, como se alguém tivesse puxado uma cortina. As pupilas dilatadas e vidradas fixam-se no teto, mas não veem a telha branca. Veem algo além. E então, com uma lentidão que parece durar uma eternidade, a cabeça dela vira-se para mim. O pescoço emite um som seco, um estalido de ossos que me faz encolher. Ela me encara. E eu vejo pela primeira vez em anos um lampejo da mulher que ela foi. Uma claridade aguçada, feroz, no fundo daqueles olhos turvos pela medicação. A mão dela, uma garra pálida e salpicada de manchas hepáticas, ergue-se da cama. Os dedos finos e ossudos fecham-se com uma força inesperada, sobrenatural, em torno do meu pulso. A pressão é intensa, dolorosa. Ela puxa-me para perto. O cheiro da deterioração invade minhas narinas. Os lábios ressecados dela se separam. Um sussurro rouco, áspero como lixa, escapa-lhes. Não é uma voz que reconheço. É uma voz vinda de um lugar profundo. Um lugar que ela trancou a 7 chaves a vida toda. Clara. Meu nome soa como uma acusação. E então, as palavras que desfazem minha realidade, que rasgam o tecido de todas as minhas memórias. Seu pai. Não é seu pai. O bip, bip, bip do monitor continua, imperturbável. O mundo não para. Nenhum raio corta o céu. Mas dentro de mim, uma explosão silenciosa. Um edifício inteiro de certezas desaba, e os escombros soterram a pessoa que eu era há 30 segundos. A mão dela perde a força instantaneamente, cai sobre o lençol como um peso morto. Os olhos fecham-se. O sussurro foi a última descarga de energia de uma bateria que agora se esgota para sempre. O bip do monitor se alonga, transforma-se num único tom contínuo, agudo, um grito eletrônico que anuncia o fim. Enfermeiras entram apressadas, empurram-me para o lado. Sou um móvel no caminho. Fico parada, observando o corpo inerte da minha mãe, a cama de hospital que agora é apenas um móvel funcional, o segredo proibido pairando no ar, mais pesado do que o próprio cadáver. E é para você, para esta câmera, nesta sala vazia que agora partilho o meu vazio, que eu confesso. Ela não me deu um segredo. Ela me deu uma doença, um câncer na alma. Ela morreu e me deixou grávida de um monstro de dúvida. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, eu preciso voltar. Voltar à casa onde cresci, aquela que era a nossa casa. Porque a mulher que está sendo velada na funerária não é a mulher que eu conheci. A mulher que eu conheci mora entre suas coisas, escondida em fotografias, em cartas, no pó dos objetos que ela tocou. A minha mãe, a verdadeira, era uma estranha. E eu tenho que desenterrá-la. O funeral foi um borrão,
Rostos compungidos, palavras de consolo que escorriam por mim como água na chuva. Eu olhava para o caixão fechado e não via uma mãe. Via uma cúmplice. Uma arquiteta de uma mentira que foi o alicerce da minha vida. Como Freud explicaria isso? A mente humana, um campo de batalha entre o que sabemos e o que reprimimos. Ela reprimiu isso a vida toda, até que a morte, o grande psicanalista, arrancou a verdade do seu inconsciente. E eu, a filha, herdei o sintoma. A histeria da dúvida. A casa cheira a mofo e flores murchas. Os arranjos trazidos pelos vizinhos já começam a fenecer nos cantos da sala. Caminho pelos cômodos como um fantasma, tocando nas coisas. O sofá onde ela lia para mim. A mesa da cozinha onde ela me ensinou a fazer bolo. Cada objeto é agora uma pista potencial. Cada memória uma suspeita. Minha primeira parada é o quarto deles. Deles. Meu pai, o homem que eu achava que era meu pai, já se mudou para o apartamento da irmã dele. Disse que não aguentava ficar aqui. Agora eu entendo que a dor dele era diferente da minha. A dele é por uma perda. A minha é por uma descoberta. O quarto está intacto. A cama de casal, feita com a precisão militar dela. Na cabeceira, uma fotografia. O retrato de casamento. Eu, uma criança de vestido branco sentada no colo dela. E ao lado, ele. Ele, o homem que me criou, que me levou na escola, que me contou histórias de terror. O seu rosto na foto está cortado. Não rasgado com raiva, mas recortado com a precisão cirúrgica de uma tesoura afiada. Um buraco perfeito, do tamanho de uma moeda, onde o rosto dele deveria estar. A imagem é assustadora. É um ato de violência contida. Um símbolo tão freudiano que quase parece clichê. Ela não o destruiu. Ela o extirpou. Removou-o daquela memória específica, mas manteve a fotografia em exibição. Por quê? Como ela conseguia deitar ao lado dele todas as noites, olhar para aquele retrato mutilado e manter a farsa. Pego a moldura. Minhas mãos tremem. O que mais nesta casa foi alterado? O que mais é uma mentira? Sinto o pânico subir, uma onda gelada na base da minha espinha. Esta não é uma jornada por memórias felizes. É uma investigação forense. Eu sou a detetive e a vítima do mesmo crime. A cama de hospital onde ela morreu parece um paraíso comparada a este quarto. Lá, a verdade foi dita. Aqui a mentira foi vivida. E eu preciso encontrar o diário que tenho certeza que ela escondeu. Toda mulher como a minha mãe, controladora, metódica, profundamente infeliz, tem um diário. É a sua válvula de escape, o seu confessionário particular. Onde estaria? Minha mente vagueia para Freud novamente para a noção do unheimlich, o estranho familiar. Esta casa é o epítome disso. Tudo me é familiar, mas nada me é reconfortante. Tudo carrega uma nova camada de significado, sinistro e perturbador. O segredo dela contaminou cada centímetro quadrado deste lugar. E então, meu olhar pousa no espelho grande, embutido no guarda-roupa. O espelho onde ela se arrumava todas as manhãs, onde me ensinou a me maquiar. Eu me vejo refletida, olheiras fundas, pele pálida, a imagem da exaustão e do desespero, e me pergunto, quantas vezes ela se olhou neste mesmo espelho, vendo a mentira refletida nos próprios olhos e não quebrou? Onde ela esconderia a verdade, se não atrás do próprio reflexo? A casa, na quietude da madrugada, transformou-se em um órgão vivo de memórias doentes. Cada soalho que range sob o meu peso é um gemido. Cada sombra que se move no meu campo de visão periférico é o fantasma dela, observando a minha busca. A fotografia rasgada na cabeceira da cama não era uma pista. Era um diagnóstico. Uma confirmação visual da esquizofrenia emocional que habitava a minha mãe. Ela mantinha a fachada, a moldura dourada da família perfeita, mas o conteúdo central, a figura paterna, havia sido cuidadosamente extirpado. Não com raiva, repito a mim mesma, mas com uma precisão cirúrgica que é infinitamente mais aterradora. A raiva é quente, é humana. A precisão com que ela cortou o rosto daquele homem é gelada.
É uma coisa de cálculo e rancor fermentado por décadas. Abro a gaveta do criado mudo do lado dela da cama. O lado que sempre cheirava a jasmim e a uma tristeza que eu, criança, interpretava como cansaço. A gaveta range, um som alto naquele silêncio opressivo. Dentro, o caos metódico que era a marca registrada dela. Canetas, lenços, um romance de capa-gasto, um estojo de remédios para enxaqueca. Revolvo tudo com as mãos, uma urgência quase febril tomando conta de mim. Meus dedos tocam em algo frio e metálico, no fundo da gaveta. Puxo. É uma pequena caixa de música, de madeira escura, com uma bailarina pintada na tampa. Lembro-me dela. Era a única coisa que acalmava minhas crises de pânico noturno quando era pequena. Dava corda, e a melodia triste, de caixinha de música, afugentava os monstros. Dou corda agora. O mecanismo está enferrujado. A música sai truncada, desafinada. A bailarina não gira completamente. É uma metáfora perfeita para a minha infância. Uma doçura quebrada, uma beleza que não se realiza. Enquanto a música agoniza, continuo vasculhando. E então, embaixo de uma pilha de cartas amarradas com uma fita, encontro um envelope amarelo pelo tempo. Não tem nome. Está fechado. Rasgo a parte de cima com um dedo trêmulo. Dentro, não há cartas. Há fotografias. Fotografias que não estão em nenhum dos álbuns familiares que eu decorava com minha avó. A primeira é dela, minha mãe jovem. Muito mais jovem do que eu a lembrava ser capaz de ser. Ela está num parque rindo, a cabeça jogada para trás. Está de vestido florido e o olhar não é o de minha mãe. É leve, é livre. É o olhar de alguém que ainda não carregava um segredo proibido no peito. E ao lado dela, com o braço envolvendo sua cintura, está um homem. Não é o homem da fotografia rasgada. Não é o pai que eu conheci. Este é mais alto, de cabelos escuros e cacheados. Um sorriso largo e despreocupado. Ele olha para ela não com a resignação afetuosa do outro. Ele olha para ela com desejo, com posse, com uma intensidade que quase salta da foto em preto e branco. Eu seguro a imagem, meus dedos deixando marcas de suor na borda. Quem é ele? O rosto me é completamente estranho e, ao mesmo tempo, me provoca uma sensação de déjà-vu. Sinto um frio na nuca. É como se eu estivesse olhando para um retrato de família alternativo, uma realidade paralela que existiu às escondidas. Há outras fotos. Eles em um carro conversível. Eles na praia, ele a carregando nas costas, os dois com roupas de banho de uma época que não é a minha. Em nenhuma delas ela parece a mulher controlada e um pouco amarga que me criou. Ela é outra pessoa. Ou talvez seja a pessoa que ela realmente era, antes da mentira, antes da cama de hospital, antes de mim. A busca se torna uma obsessão. Deixo a gaveta do criado mudo e começo a vasculhar o guarda-roupa. As roupas dela ainda estão lá, penduradas em fileiras ordenadas. O cheiro de jasmim é mais forte aqui, misturado com naftalina. Passo as mãos pelos vestidos, pelos casacos. Sinto bolsos. Procuro por algo escondido no forro. Encontro apenas notas de lavanderia, um bilhete de cinema velho. Mas então, no fundo do guarda-roupa, atrás de uma pilha de cobertores de lã, meus dedos encontram uma superfície áspera, de couro. Puxo. É uma mala pequena, daquelas antigas, com fechaduras douradas. Está trancada. Sacudo-a. Algo sólido bate lá dentro. O coração acelera. Esta é a chave. Tenho certeza. O baú dos segredos dela. O cofre onde ela guardou a verdadeira história. Procuro por uma chave por toda a parte. Nas outras gavetas, nos bolsos dos casacos, debaixo do tapete. Nada. A frustração é um gosto amargo na minha boca. Olho para a mala impotente. Ela está aqui a centímetros de mim, e eu não posso acessá-la. É uma tortura. Minha atenção é desviada para a escrivaninha no canto do quarto. A escrivaninha onde ela pagava as contas, escrevia cartas. Talvez a chave esteja lá. Abro as gavetas, canetas, papéis, selos.
E então, na gaveta de baixo, encontro algo que me faz parar. É um bloco de desenho. Eu sabia que ela gostava de desenhar, mas ela sempre dizia que eram só rabiscos. Abro o bloco. Não são rabiscos, são esboços. Esboços de um rosto. O mesmo rosto das fotografias. O homem de cabelos escuros e cacheados. Ele é retratado em diferentes ângulos. De perfil, sorrindo, pensativo. Os desenhos são bons, cheios de vida. E, inegavelmente, de amor. Em uma das páginas, no canto, escrito com a letra cursiva elegante dela, está um nome. Lucas. Lucas. O nome ecoa na minha mente vazia. Lucas. Meu pai biológico tem um nome. Ele não é mais um fantasma. Ele é Lucas. A simples sílaba carrega um peso imenso. É a primeira peça concreta do quebra-cabeça monstruoso que ela me deixou. Sento-me no chão, de costas para a cama deles, as fotografias e os desenhos espalhados à minha frente. Olho para o retrato de casamento na cabeceira, para o buraco onde o rosto do homem que me criou deveria estar. Agora eu entendo um pouco melhor. Aquela não era apenas uma foto de família, era um palco. E ela, todos os dias, era forçada a encenar um papel ao lado de um homem que não era o que seu coração e seus desenhos escolheu. O corte na foto não era contra ele, necessariamente. Era contra a mentira que a foto representava. A busca pela chave da mala se torna secundária. Agora eu tenho um nome, Lucas. E tenho a certeza de que a história não termina aqui. A mala pode conter mais, mas o diário é o que eu realmente preciso. O diário conterá as palavras dela, a confissão em primeira pessoa. O desabafo da mulher presa naquela cama de mentira, que só na cama de hospital real encontrou a coragem, ou o desespero, para a verdade. O dia começa a clarear lá fora. A luz fraca da manhã invade o quarto, dando contornos suaves aos móveis, diluindo um pouco a atmosfera de pesadelo. Mas para mim, a escuridão só aumenta. Cada nova descoberta é como acender uma luz em um cômodo que você preferia não ver. A paisagem é desoladora, e eu sou a herdeira dessa desolação. A próxima parada, eu sei, é o espelho. O lugar onde ela encarava a própria mentira todos os dias. Onde ela esconderia o testemunho mais íntimo de sua dupla vida. A luz da manhã não trouxe clareza, apenas contornos mais nítidos para a minha desordem. As fotografias do homem chamado Lucas ainda estão espalhadas no chão ao meu redor, como evidências de um crime do qual sou a única testemunha e, de alguma forma, também o produto final. O nome Lucas ecoa na minha mente, um mantra perturbador. Ele não é mais uma abstração. Ele é um homem que sorria, que dirigia um carro conversível, que era desenhado com a mão amorosa e hábil da minha mãe. Como Freud analisaria essa fixação? A idealização do objeto de desejo proibido, projetado em traços de carvão e manchas de sépia. Minha atenção, no entanto, é sugada irresistivelmente para o espelho embutido no guarda-roupa. É um retângulo grande e pesado, emoldurado em madeira escura. Durante toda a minha infância, este espelho foi um artefato mágico. Era nele que eu via minha mãe se transformar, todas as manhãs, de uma mulher de roupão e cabelos desalinhados na figura impecável que saía para o trabalho. Era o portal onde a mulher comum se tornava a super-heroína dos meus olhos infantis. Agora, ele me encara como um olho cego, refletindo a minha própria imagem cansada e despedaçada. Unheimlich de Freud. O espelho, o objeto mais familiar do mundo, tornou-se a fonte do estranho, do sinistro. A pergunta queima em mim. Onde ela esconderia o diário, se não atrás do próprio reflexo? O lugar onde ela se encarava todos os dias, onde a mentira e a verdade se enfrentavam no silêncio do quarto. Aproximo-me. Minha respiração embaça levemente o vidro. Vejo meu rosto sobreposto ao reflexo do quarto, a cama vazia. Coloco as mãos na moldura de madeira. É sólida, pesada. Percorro as bordas com as pontas dos dedos procurando por uma fenda, uma irregularidade. Nada. A frustração sobe como bile na minha garganta.
Será que estou louca? Será que este segredo já está corroendo minha sanidade, tornando-me paranoica? Dou um passo para trás derrotada. Meu olhar então desce para a base do guarda-roupa. O espelho não é uma peça única fixada na parede. É uma porta de correr que dá acesso ao interior do móvel, com um misto de esperança e terror. Enfio os dedos na fresta lateral e deslizo a porta pesada. Ela range, revelando as roupas penduradas do outro lado. O cheiro de jasmim e naftalina invade minhas narinas com mais força. Empurro os cabides para os lados, as roupas balançando como fantasmas aconchegantes. A parte de trás do espelho é apenas um pedaço de madeira compensada, escura e poeirenta. Estou prestes a desistir quando meu mindinho, ao se apoiar na madeira, encontra uma pequena depressão. Uma irregularidade quase imperceptível. Pressiono. Um clique suave. Um pequeno painel quadrado, do tamanho de um livro, cede ligeiramente para dentro. Meu coração para. Com as unhas consigo puxá-lo para fora. É uma cavidade secreta, um esconderijo. E dentro dela, envolto em um pedaço de seda azul desbotada, está um livro. Não é um diário comum com cadeado. É um caderno de capa dura forrado em veludo azul escuro gasto nas bordas. Não há nada escrito na capa. É discreto, íntimo. Puxo-o para fora com uma reverência involuntária, como se estivesse manuseando uma relíquia sagrada ou uma arma carregada. A seda azul cai no chão. Sinto o peso do objeto em minhas mãos. Este é o túmulo das palavras não ditas. O confessionário dela. Levo o caderno até a cama, sentando-me no mesmo lugar onde ela dormiu e mentiu por 30 anos. A respiração acelera. Abrir esta capa é violar a última fronteira da sua privacidade. É desenterrá-la de uma forma muito mais profunda do que o enterro no cemitério. É uma violência necessária. Abro na primeira página. A data é de mais de 30 anos atrás. A letra é jovem, cheia de curvas e otimismo. 15 de março. Hoje conheci Lucas. Foi no curso de literatura. Ele veio sentar ao meu lado e perguntou se podia emprestar minha caneta. Sua mão tocou na minha, e foi como um choque bom. Ele tem os olhos mais escuros que já vi. Parecem conseguir ver tudo dentro de mim. Eu devoro as páginas. É a história de um amor proibido, intenso, avassalador. Lucas era tudo que o outro homem, Roberto, meu pai, o homem que eu pensava ser meu pai, não era. Impulsivo, apaixonado, artístico, perigoso. Minha mãe escreve sobre encontros furtivos, sobre mentiras contadas à família, sobre a euforia e a culpa. Ela estava noiva de Roberto, um arranjo que agradava às famílias, seguro e previsível. Lucas era o oposto disso. As entradas vão se sucedendo. O amor se aprofunda. As mentiras também. E então, uma entrada, datada de 9 meses antes do meu nascimento, me faz gelar o sangue. Não posso mais negar. Estou grávida. É de Lucas, disse a ele. Ele ficou assustado, mas depois ficou feliz. Quer que fujamos. Disse que vamos para o sul, abrir uma pousada. Uma vida simples. A ideia é linda, mas me aterroriza. Deixar tudo para trás? Roberto. Pobre Roberto. Ele é bom, e a minha família. Eles nunca aceitariam. A página seguinte está amassada, como se gotas de água tivessem caído sobre ela. Lágrimas. Lucas sumiu. Simplesmente desapareceu. Fui ao apartamento dele. Está vazio. O porteiro disse que ele se mudou há 2 dias, sem deixar recado. Não acredito. Ele não faria isso. Ele me amava. A menos que o medo tenha falado mais alto. O que eu faço agora? A narrativa desaba em desespero. Ela está sozinha, grávida, desonrada. Roberto, ingênuo e decente, acredita que a criança é sua. A família dela pressiona pelo casamento para tapar o escândalo. A entrada do dia do meu nascimento é curta e dilaceradora. Clara nasceu hoje. É linda, tem os olhos dele, os olhos de Lucas. Cada vez que eu olho para ela, vejo-o,
É uma bênção e uma tortura. Roberto está radiante. Chama-a de minha princesa. Eu quero gritar a verdade, mas estou encarcerada nesta mentira. Prometi a mim mesma que nunca contarei. É a minha cruz. E será a dela também, sem que ela saiba. Eu fecho o diário por um momento, incapaz de continuar. O ar some dos meus pulmões. Toda a minha vida, eu carreguei os olhos do homem que abandonou a minha mãe. E ela via isso todos os dias. Cada elogio ao meu olho puxado, tão diferente dos olhos castanhos comuns do casal, era uma facada no peito dela. Cada vez que eu questionava de quem eu havia herdado o gosto pela música, pela arte, ela devia tremer por dentro. Eu não era apenas uma filha. Eu era um monumento vivo à sua paixão e à sua traição. Um segredo ambulante. Freud falava da repetição como uma compulsão. Agora eu entendo as crises de ansiedade da minha mãe, seu perfeccionismo doentio, a maneira como ela me vigiava com um misto de amor e medo. Ela tinha medo de que, em mim, o fantasma de Lucas se manifestasse de forma incontrolável. Ela não estava me criando. Estava contendo uma explosão. O diário não é apenas um relato. É a chave para decifrar cada interação, cada bronca, cada silêncio carregado da minha infância. A cama de hospital não foi o início. Foi o epílogo. O palco final, onde a protagonista, prestes a sair de cena, resolveu entregar o roteiro completo à sua substituta. E agora, a peça é minha. E eu não sei o meu próximo movimento. O veludo azul do diário agora está manchado com as minhas lágrimas. Fecho-o, mas as palavras não se calam. Elas ecoam na quietude do quarto, um sussurro venenoso que redefine cada momento da minha existência. Ela tem os olhos dele. Esta simples frase, escrita no dia do meu nascimento, é a pedra fundamental da minha nova e terrível identidade. Toda a minha vida eu me senti uma estrangeira na minha própria família. Agora tenho o passaporte, e ele carrega o nome de um homem que me abandonou no ventre da minha mãe. Levanto-me da cama, o diário pesando na minha mão como um bloco de concreto, caminho até o espelho. Desta vez não olho para o quarto refletido. Olho fixamente para o meu próprio rosto. Para os meus olhos, eles sempre foram meu traço mais distintivo. Castanhos, mas tão escuros que quase parecem pretos, ligeiramente puxados, herdados de uma suposta bisavó indígena que ninguém nunca soube nomear. Uma lenda familiar convenientemente vaga. Agora, eu sei a verdade. Estou olhando para os olhos de Lucas. É uma sensação visceral, de despersonalização. Não sou eu quem vejo no espelho. É um estranho. É o fantasma do amante da minha mãe olhando de volta para mim. A minha mão toca o vidro frio, tentando tocar o rosto por trás do reflexo. Quem sou eu? A Clara, filha de Roberto, criada com valores, medos e amores que foram meticulosamente construídos sobre uma falha geológica? Ou sou a filha de Lucas, um homem de sangue impulsivo e artístico, um desertor, carregando em meu DNA uma predisposição para a paixão e para o abandono? Freud falava do complexo de Édipo, do desejo inconsciente pelo pai do sexo oposto. Mas e quando o pai é um fantasma? Quando a figura paterna é uma sombra, uma ausência preenchida por um impostor bem-intencionado? Minha relação com Roberto. Deus, o pobre Roberto. Toda a minha vida, lutei por sua aprovação. Ele era um homem simples, prático, um engenheiro que via o mundo em linhas retas e planos. Eu, por outro lado, sempre fui atraída pelas curvas, pela música, pela desordem da arte. Nossas brigas eram frequentes. Ele queria que eu fizesse administração. Eu queria estudar literatura. Ele via minha escolha como uma rebeldia infundada. Agora eu entendo. Não era rebeldia. Era genética. Era Lucas dentro de mim, lutando para expressar-se. Cada memória é reavaliada através desta nova lente. Lembro-me de, aos 15 anos, pintar as paredes do meu quarto de preto. O desespero de Roberto.
A quietude peculiar da minha mãe que depois, a sós, me disse: é uma cor forte, corajosa. Havia um brilho estranho no olhar dela. Não era aprovação, era reconhecimento. Ela via Lucas em mim. Ela via o amante na filha. A sombra do outro é mais do que uma memória. É uma presença viva dentro de mim. Começo a devanear, a projetar. Lucas gostava de jazz, de acordo com o diário. Eu sempre detestei o silêncio. Precisava de música ambiente, de preferência algo complexo e improvisado. Coincidência? Lucas era um leitor voraz de poesia. Minha estante está abarrotada de poetas malditos que Roberto nunca entenderia. Herança ou escolha? Onde termina a minha vontade e começa a compulsão de repetição do meu verdadeiro sangue? Esta é a angústia que Freud tão bem descreveu. O desespero de não saber onde o eu começa e onde as forças inconscientes, os impulsos herdados, terminam. Sou uma marionete cujos fios foram amarrados por um homem que nunca conheci? A revelação no leito de morte da minha mãe não foi uma libertação. Foi uma sentença. Ela não me contou um segredo. Ela me disse que eu não era dona da minha própria alma. Caminho até a janela do quarto. Lá fora, o mundo continua. Carros passam, pessoas caminham com seus cachorros. Vidas normais, construídas sobre verdades, ou pelo menos, sobre mentiras estáveis. A minha verdade é um buraco negro. Sinto uma raiva surda crescendo dentro de mim. Raiva da minha mãe, por ter me colocado neste mundo como um símbolo de sua paixão fracassada. Raiva de Lucas por ser um covarde que fugiu. E uma pena profunda, sufocante por Roberto, o homem que me criou, que me amou como sua, que deve ter sentido, em algum nível inconsciente, que a filha que ele embalava nos braços carregava o olhar de outro homem. Pego uma das fotografias de Lucas. Olho profundamente para aquele sorriso despreocupado. Há algo de mim nele, no formato do rosto, na curva dos lábios. Busco freneticamente por um traço familiar, uma semelhança que me una a esta imagem, que dê algum sentido à minha desconexão. É um exercício masoquista. Quanto mais olho, menos me vejo, e mais a minha própria imagem no espelho se torna estranha. A sombra do outro não é reconfortante. Não preenche o vazio, ela o amplifica. Porque ele não é um pai. É um conceito. Uma ideia de paixão e traição. Ele não me deu lições de vida. Não me pegou no colo quando eu caí. Não me ensinou a andar de bicicleta. Roberto fez tudo isso. A sombra de Lucas é apenas isso. Uma ausência com peso. Um fardo de "e se" que eu nunca pedi para carregar. Agora toda a minha história precisa ser reescrita. Minha infância não foi feliz ou infeliz. Foi uma farsa. Minha relação com minha mãe não era de amor e conflito. Era de culpa e projeção. E minha relação com meu pai, com Roberto, o que resta dela? Como eu posso olhar para ele sabendo que sou a prova viva da maior humilhação da sua vida? Que toda a sua paternidade foi um ato de carinho dirigido a um erro? A próxima etapa não é mais sobre desvendar o passado. É sobre confrontá-lo. Preciso visitar Roberto, olhar nos olhos do homem que me criou e ver se, no fundo deles, há um ressentimento escondido, uma dúvida que ele mesmo reprimiu todos esses anos. A sessão de análise não está mais no divã. Está na sala de estar do apartamento da minha tia. E o paciente desta vez sou eu. E o terapeuta será o olhar silencioso do único pai que eu realmente conheci. A visita a Roberto não acontece. Não ainda. A simples ideia me paralisa. Como enfrentar o homem que me deu o sobrenome, que me ensinou a amarrar os sapatos, sabendo que carrego a marca genética do homem que o traiu? Antes de enfrentar a realidade externa, preciso enfrentar os demônios internos. E eles não esperam por um convite. Invadem-me durante a noite vestidos com as roupas do sonho, ou do pesadelo reprimido. A exaustão física e emocional me derruba na cama de hóspedes, a mesma onde dormia quando criança durante as férias. O quarto cheira a poeira e lavanda.
O diário de veludo azul repousa na mesa de cabeceira, um artefato maligno. Quando adormeço, não é um sono reparador. É um mergulho em águas turvas e freudianas. No sonho, estou na casa da minha infância, mas ela é maior, com corredores que se estendem ao infinito, portas que levam a lugares desconhecidos. Estou pequena, com a altura que tinha aos 7 ou 8 anos. Estou vestindo o pijama de flanela que minha mãe tanto gostava. Ouço vozes vindo da sala de estar. Vozes sussurradas, urgentes. Esgueiro-me pelo corredor, espreitando pela fresta da porta. A cena é banhada por uma luz dourada e irreal, como a de um filme antigo. Minha mãe está lá, jovem, linda, com um vestido que não reconheço de um vermelho vibrante. E ele está com ela. Lucas. Não é a imagem estática da fotografia. É uma presença viva, respirando. Ele a segura pela cintura, puxando-a para perto. Eles estão rindo, um riso baixo, íntimo, cúmplice. O olhar que trocam é de uma paixão tão intensa que eu, mesmo criança no sonho, sinto um calor estranho no rosto. É então que a cena se transforma. O riso dele se corta. Lucas olha para mim, diretamente para a fresta da porta. Seus olhos escuros, os meus olhos, não mostram surpresa. Mostram reconhecimento. Ele solta minha mãe e começa a caminhar em minha direção. Sua figura parece crescer, projetar uma sombra longa que me engole. Eu quero correr, mas meus pés estão colados no chão. Minha mãe não tenta detê-lo. Ela fica parada, observando, com uma expressão que não é de alarme, mas de uma tristeza profunda, resignada. É a mesma expressão que ela tinha no leito de morte. Lucas se ajoelha diante de mim, na porta. Seu rosto está agora a centímetros do meu. Ele cheira a tabaco e a algo doce, um perfume estranho. Você sabe, não é? Ele sussurra. Sua voz é suave, mas penetrante como uma agulha. Você sempre soube. Ele estende a mão para tocar meu rosto. Seus dedos estão prestes a tocar minha pele quando o cenário muda novamente. Estamos não mais na sala, mas no quarto do hospital. A cama de hospital está entre nós. Minha mãe está deitada nela. Não como uma moribunda, mas como uma figura central, uma sacerdotisa deste ritual estranho. O bip, bip, bip do monitor é a trilha sonora. Ele está certo, Clara, diz a minha mãe, sua voz ecoando como se viesse de um túmulo. A verdade sempre esteve ali no seu reflexo. Você é mais dele do que minha, e mais minha do que dele. Você é o nosso pecado e a nossa pena. Acordo de supetão, sentada na cama, o coração batendo como um tambor desenfreado no meu peito. A camisa de noite está encharcada de suor frio. A respiração sai em arfos curtos. O quarto está escuro, mas a imagem do sonho está impressa na minha retina com uma clareza aterradora. Não era apenas um sonho. Era uma memória, um flashback reprimido que a descoberta do segredo trouxe à tona. Eu testemunhei algo. Naquela idade, minha mente infantil não soube processar a cena, a carga de sensualidade e traição que ela carregava. Armazenou-a no porão do inconsciente, onde ela ficou, fermentando, até que a confissão final da minha mãe destrancou a porta. Agora, reinterpretada com a mente de uma adulta, a cena ganha contornos nítidos e perturbadores. O vestido vermelho da minha mãe, uma cor que ela nunca usava em público. A intimidade do toque, a urgência dos sussurros. Eu não estava apenas vendo um homem conversar com minha mãe. Eu estava vendo os amantes. E o mais perturbador, o reconhecimento no olhar de Lucas. Ele me viu. Ele sabia que eu era sua filha. Esta confrontação onírica foi mais real e mais brutal do que qualquer conversa com Roberto poderia ser. Foi meu inconsciente me forçando a encarar a verdade biológica, a aceitar que a conexão com Lucas, embora feita de abandono e traição, é uma parte inextricável de quem eu sou. A frase do sonho ecoa: você é o nosso pecado e a nossa pena. Freud diria que o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Qual era o meu desejo? Conhecer meu verdadeiro pai?
Ou talvez o desejo fosse mais sombrio. O desejo de que a paixão proibida da minha mãe fosse a força definidora da minha vida e não a segurança monótona do casamento com Roberto. O sonho me concedeu essa verdade vestida com a roupagem do terror. Levanto-me e vou até o banheiro. Enfio o rosto na água gelada. Quando levanto a cabeça e me olho no espelho embaçado, vejo uma mulher diferente. A menina assustada do sonho ainda está ali, nos meus olhos. Mas agora há uma mulher adulta, marcada por uma verdade que vai além da compreensão racional. A confrontação não aconteceu com Roberto. Aconteceu dentro de mim. E eu perdi. Minha resistência cedeu. Aceitei Lucas. Aceitei a sombra. Agora, o desafio é aprender a viver com essa duplicidade. Como encarar Roberto sabendo que no meu sangue corre o sangue do homem que o traiu? Como olhar para mim mesma no espelho e não ver apenas a filha de Lucas, mas também a filha de Roberto, o homem que escolheu me amar mesmo quando a biologia gritava outra coisa? A herança que minha mãe me deixou não é uma, são duas: o abandono de Lucas e o amor enganado de Roberto. E carregar essas duas verdades opostas pode ser a minha sentença definitiva. A luz do dia que entra pela janela do quarto de hóspedes não traz calor. Apenas ilumina a poeira dançando no ar, partículas de um mundo que continua girando, indiferente ao meu colapso particular. O sonho, a memória, deixou um resíduo, uma sensação visceral de culpa que gruda na pele como um suor seco. A confrontação com o fantasma de Lucas aconteceu no teatro do meu inconsciente. Agora, resta a paisagem devastada da realidade. Preciso enfrentar Roberto. O apartamento da minha tia fica num bairro tranquilo, cheio de prédios baixos e árvores antigas. É um lugar de aposentadoria pacífica, o oposto completo da turbulência que carrego dentro de mim. Subo as escadas. Ele detesta elevador, com as pernas pesadas de chumbo. Cada degrau é um esforço. Na porta, hesito. O que eu vou encontrar? A raiva de um homem traído? A decepção silenciosa de uma vida construída sobre uma mentira? Ou pior, o amor incondicional que agora me pareceria a mais cruel das ironias? Antes de eu tocar a campainha, a porta se abre. Minha tia, uma mulher de semblante sempre preocupado, me abraça com força. Coitada, como você está? Ela sussurra no meu ouvido. Ele está no quarto, descansando, mas perguntou por você. O coração acelera. Perguntou por mim? O tempo todo, querida. Está muito abalado. Vocês dois eram tudo para ela. A frase ecoa na sala de estar arrumadinha, com seus tapetes de crochê e fotos de família emolduras. Eram tudo para ela. A hipocrisia da situação é tão grotesca que tenho vontade de rir. Um riso amargo, histérico. Ele era o marido enganado. Eu, a filha bastarda. E éramos tudo para a mulher que nos mentiu com cada respiração. Entro no quarto. Roberto está sentado numa poltrona junto à janela, envolto em um roupão velho. Parece ter encolhido. A pele antes corada está pálida e flácida. Os olhos, que sempre brilharam com um orgulho quieto quando me olhavam, estão vermelhos e fundos. Ele segura um lenço branco, torcendo-o entre os dedos ossudos. Pai. A palavra escapa dos meus lábios antes que eu possa contê-la. Soa falsa. Soa como um insulto. Ele levanta o olhar. Um sorriso trêmulo, cheio de uma dor tão genuína que me fere fisicamente. Clara, minha filha. A voz dele é fraca, rouca de tanto chorar. Obrigado por ter vindo. Ele estende a mão. Eu me aproximo e tomo-a. É fria, seca. Sinto as veias salientes sob a pele. Esta mão me ensinou a escrever. Me levantou quando caí da bicicleta. Segurou a minha no dia do meu casamento. Um casamento que, assim como o dele, talvez tenha sido uma farsa. Sento-me no braço da poltrona como costumava fazer quando era adolescente, nos raros momentos de cumplicidade. O silêncio entre nós é pesado, carregado de tudo o que não pode ser dito. Como você está, pai? Pergunto, a hipocrisia da pergunta queimando minha língua. Ele suspira,
um som profundo e cansado que parece vir dos seus ossos. Ela sofreu muito no final, não sofreu? Ele pergunta olhando para as mãos. Eu não queria que ela sofresse. Eu a amava, Clara, de uma maneira que talvez ela nunca tenha entendido. Cada palavra é uma facada. Ele não sabe que está confessando seu amor por uma mulher que o traía na própria cama que dividiam, que carregava no ventre a prova viva da sua inadequação. O diário da minha mãe volta à minha mente. Suas entradas sobre Roberto. Pobre Roberto. Ele é bom. Era um sentimento de pena, não de paixão. E ele, ingênuo, amava-a com a devoção de um homem que acreditava ser o centro do seu universo. Ela sabia que você a amava, pai. Eu mento. A voz saindo em um fio. Ela sempre soube. Ele balança a cabeça. As lágrimas welem em seus olhos. Às vezes eu pensava se era suficiente. Se eu era o homem que ela realmente queria. Ela tinha tantos sonhos, tantas coisas que eu não entendia. A música, os livros. Você puxou isso a ela, sabia? É a cara dela. Eu congelo. É a cara dela. Não. É a cara de Lucas. Ele, sem saber, está tocando no cerne da ferida. A herança que eu carrego não é dela. É do amante. E ele me atribui a semelhança à mulher que amava, numa última e trágica camada de engano. Neste momento, olhando para aquele homem frágil e quebrado, uma onda de compaixão tão avassaladora me invade que quase sufoca. Toda a minha raiva, minha confusão, meu desespero existencial, dão lugar a uma pena profunda e devastadora. Roberto não é um personagem nesta tragédia. Ele é a vítima principal. A minha mãe morreu e se libertou. Lucas fugiu e viveu sua vida. Eu fiquei com a verdade, que é um fardo, mas é minha. Roberto ficou com o vazio, com o amor não correspondido, com a vida dedicada a uma ilusão. A herança que a minha mãe me deixou não é apenas o segredo, é a responsabilidade por este homem, a obrigação de proteger a sua frágil sanidade, de manter a mentira que o sustenta. Contar a verdade agora seria um ato de pura crueldade. Seria como arrancar o único pilar que resta sustentando o teto do seu mundo. Ele não sobreviveria. Ela te amava, pai. Repito, desta vez com mais convicção, enterrando minha própria verdade sob um tonel de areia. Ela me disse, no final, que o grande amor da vida dela foi você. É a mentira mais dolorosa que já pronunciei. Mas ao vê-lo erguer o olhar, um lampejo de esperança brilhando através das lágrimas, sei que é uma mentira necessária. É a minha penitência. A minha parte na expiação do pecado original deles. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ele segurando minha mão, eu olhando pela janela para o mundo normal e impossível lá fora. Herdei o vazio dele, o vazio de saber que o amor mais puro que recebi foi direcionado a uma quimera. E herdei o dever de preencher esse vazio com a mesma mentira que o criou. Sou a guardiã do segredo, a curadora da ilusão de Roberto. E nesse papel, encontro uma solidão mais profunda do que qualquer outra. A casa da minha infância está vendida. As caixas estão lacradas. A poeira assentou. Sentei-me com o advogado, assinei os papéis, herdei o dinheiro que não compra a paz. A visita a Roberto tornou-se uma rotina semanal. Levo bolos que ele mal toca. Falamos sobre o tempo, sobre notícias insossas. Eu finjo ser a filha enlutada. Ele finge ser o viúvo consolado. Nossa relação, outrora cheia de atritos verdadeiros, é agora um balé silencioso de mentiras piedosas. É um túmulo bem cuidado onde ambos estamos enterrados vivos. Mas hoje não é um dia para visitas. Hoje é o dia de me mudar. O apartamento novo é moderno, impessoal, com grandes janelas de vidro que refletem a cidade. Escolhi-o justamente por isso. Por não ter história, por não ter fantasmas embutidos nas paredes. As caixas amontoadas no centro da sala parecem sarcófagos contendo os restos mumificados da minha vida anterior. Uma caixa em particular me chama a atenção. É menor, de papelão marrom, sem etiqueta. Não me lembro de tê-la embalado. Abro-a com uma certa apreensão.
Dentro, envolto em plástico bolha, está o espelho. O espelho do guarda-roupa do quarto dos meus pais. A moldura de madeira escura está um pouco arranhada, mas o vidro está intacto. Por que eu o trouxe? É uma relíquia de um crime? Um troféu macabro? Levo-o até o quarto vazio, apoiando-o contra a parede mais longa de frente para a janela. Fico parada diante dele. O reflexo que me devolve é o de uma mulher de 30 e poucos anos, com olheiras fundas e uma boca marcada por uma linha de amargura. Os olhos de Lucas me encaram desafiantes. Eles já não me parecem mais de um estranho. São meus. Assumo a posse deles, assim como assumi a posse do segredo. Esta é a minha nova vida. Uma vida construída sobre as ruínas de uma verdade bombástica. E de forma perversa encontro uma espécie de liberdade nisso. A mentira que eu carregava sem saber era um peso. A verdade consciente que carrego agora é uma escolha. Escolho proteger Roberto. Escolho carregar a sombra de Lucas. Escolho honrar a confissão da minha mãe, não como uma maldição, mas como a única herança autêntica que ela pôde me dar. Freud talvez disse que estou racionalizando, encontrando mecanismos de defesa para suportar o insuportável. E talvez ele esteja certo. Mas e daí? A sanidade é apenas um acordo que fazemos com a nossa própria loucura. O meu acordo é este. Aceito que sou feita de partes incongruentes. Sou a filha de Roberto pelo amor e pela criação. Sou a filha de Lucas pelo sangue e pelo temperamento. E sou filha da minha mãe pela capacidade de guardar segredos profundos e carregá-los com uma dignidade feroz. Aproximo-me do espelho. Toco a superfície fria. Já não busco um rosto estranho. Busco a minha própria face em toda a sua complexidade contraditória. A mulher no reflexo não é uma vítima. É uma sobrevivente. Ela sobreviveu à morte da mãe, ao colapso da paternidade, à descoberta de uma identidade clandestina. E ela está aqui, de pé, respirando. O segredo proibido que minha mãe só revelou no fim não me destruiu. Ele me definiu. E na quietude deste novo começo, percebo que a maior provocação não está na verdade em si, mas no que decidimos fazer com ela. Podemos deixar que ela nos apodreça por dentro, ou podemos usá-la como combustível para queimar o que éramos e iluminar o que podemos nos tornar. O refletor não está mais no espelho. Está em mim. E finalmente, depois de tanto tempo vagueando na escuridão, decido acendê-lo. Aqui está o twist final, a confissão que guardei para este exato momento, a peça que conecta tudo e transforma esta história de uma tragédia passada em um pesadelo presente. Enquanto eu me encarava no espelho, aceitando as duas metades da minha herança, meu telefone vibrou. Era uma notificação de um aplicativo de relacionamentos. Um daqueles que você instala num momento de solidão e depois esquece. Quase o apaguei, mas meu dedo congelou no ar. O perfil que apareceu na tela não era de um estranho. Era de Lucas. Não o Lucas das fotografias antigas, mas um homem na casa dos 60, com os cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos escuros e intensos. Os meus olhos. O coração parou. A descrição era breve, genérica. Mas o nome era ele, e a cidade era a minha. Minha mãe mentiu até o último suspiro, mas mentiu por omissão. Ela nunca disse que Lucas havia sumido para sempre. Ela apenas disse que ele sumiu. E um homem que some pode um dia decidir voltar. A provocação que deixo para você, que chegou até aqui na minha confissão, é esta. Será que estamos realmente fadados a repetir os erros dos nossos pais? Ao aceitar Lucas dentro de mim, eu inconscientemente o chamei de volta para a minha vida. A busca pela verdade não é um fim, mas um portal que, uma vez aberto, permite que todos os fantasmas entrem. Eu ainda não cliquei em match. O dedo paira sobre a tela tremendo. Esta não é mais a história do segredo da minha mãe. É a história do meu. E a pergunta que me assombra, e que agora assombra você, é: eu devo responder ao homem que é meu pai? Ou devo fazer como minha mãe fez
e carregar sozinha o peso deste segredo proibido, condenando talvez outra alma a uma vida de mentiras? A escolha, agora, é minha. E o pesadelo apenas começou.